Esperar e confiar no Senhor. A liturgia do 33º domingo do tempo comum apresenta fundamentalmente um convite à esperança. Convida-nos a confiar em Deus libertador, Senhor da história, que tem um projeto de vida definitiva para o ser humano. A primeira leitura do livro de Daniel anuncia aos fiéis perseguidos e desanimados a chegada iminente do tempo da intervenção libertadora de Deus para salvar o povo fiel. É esta esperança que deve sustentar os justos, chamados a permanecerem fiéis a Deus. Apesar da perseguição e da prova, a sua constância e fidelidade serão recompensadas com a vida eterna. Essa intervenção iminente de Deus não atingirá, na perspectiva do nosso autor, somente aqueles que ainda caminham na história, mas Deus irá também ressuscitar os que já morreram, a fim de lhes dar o prêmio pela sua vida de fidelidade, ou o castigo pelas maldades que praticaram. Em concreto, o autor está falando daquilo que costumamos chamar o fim do mundo. O que ele está dizendo é de uma intervenção de Deus, que porá fim ao mundo da injustiça, da opressão, da prepotência, de morte, que iniciará um mundo novo, de justiça, de felicidade, de paz, de vida verdadeira. Esse texto de Daniel garante a vida eterna àqueles que procuram viver na fidelidade os valores de Deus. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, lembra que Jesus veio ao mundo para concretizar o projeto de Deus no sentido de libertar o ser humano do pecado e de o inserir numa dinâmica de vida eterna. Com a sua vida e com o seu testemunho, ele ensinou-nos a vencer o egoísmo e o pecado e a fazer da vida um dom de amor a Deus e aos irmãos. Esse é o caminho do mundo novo, da vida definitiva. O autor da carta aos Hebreus exorta os cristãos a viverem na fidelidade aos compromissos que assumiram com Cristo no dia do seu batismo. Quem, apesar das dificuldades, percorre o mesmo caminho de Cristo, está destinado a viver para sempre em comunhão com Deus na glória eterna. O Evangelho de Marcos, desse domingo, nos situa em Jerusalém, pouco antes da paixão e morte de Jesus. É o terceiro dia da estadia de Jesus em Jerusalém, o dia dos ensinamentos e das polêmicas mais radicais com os líderes judaicos. No final desse dia, já no Jardim das Oliveiras, Jesus oferece a um grupo de discípulos, Pedro, Tiago, João e André, como nos fala Marcos 13:3, um amplo e enigmático ensinamento, que ficou conhecido como o discurso escatológico. A maior parte dos estudiosos do Evangelho segundo Marcos considera que esse discurso, apresentado com uma linguagem profética, apocalíptica, descreve a missão da comunidade cristã no período que vai desde a morte de Jesus até o final da história humana. É um texto difícil, que emprega imagens e linguagens marcada pelas alusões enigmáticas, bem ao jeito do gênero literário Apocalipse. Não seria tanto uma reportagem jornalística de acontecimentos concretos, mas antes uma leitura profética da história humana. Seu objetivo seria dar aos discípulos indicações acerca da atitude a tomar frente às vicissitudes que marcarão a caminhada histórica da comunidade, até o momento em que Jesus vier para instaurar em definitivo o novo céu e a nova terra. Aos discípulos que interrogam Jesus acerca de quando esses fatos irão acontecer, ele responde que o mais importante é confiar. Convida seus discípulos a observar a natureza, os ramos novos da figueira, como o agricultor espera a nova estação. Da mesma forma, a comunidade cristã deve esperar pelos sinais de novos tempos, do anúncio da libertação, o tempo de Deus agir. Certos da vinda do Senhor e atentos aos sinais dos tempos, os cristãos aguardam de coração aberto para acolhê-la. Quando se manifestar, não há data marcada para esta vinda, mas a comunidade acredita nas palavras e nos ensinamentos de Jesus. Ele é o Senhor que conduz a história. Contudo, no Evangelho, Jesus garante-nos que num futuro sem data marcada, o mundo velho do egoísmo, do pecado vai cair e que em seu lugar Deus vai fazer aparecer um mundo novo, de vida e de felicidade sem fim. O cristão fiel não se entrega ao desespero diante das provações, pois acredita que Deus é o Senhor da história. Enquanto caminha neste mundo, os discípulos de Jesus não cruzam os braços, mas se envolvem ativamente na construção do reino,
na construção da civilização do amor. Que Jesus, no seu regresso, possa encontrar uma comunidade vigilante e atuante, que traduz em ações o que sua palavra propõe. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos fortaleça e nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.